aula e acontece aqui no Colégio Ânima. Vai começar já já um bate-papo entre estudantes bastante curiosos e profissionais das ciências biológicas, da biotecnologia e da ecologia. Te interessa? Vem com a gente! Meu nome é Pabline Marinho Vieira. Eu tenho graduação, bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas e mestrado e doutorado com atuação na área de biotecnologia. Hoje eu sou a professora e pesquisadora do Instituto Federal Goiano e atuo na área de organismos geneticamente modificados. Eu utilizo a engenharia genética para desenvolver produtos e processos com aplicação agrícola e na área médica. Então, eu transformo micro-organismos, especialmente fungos e plantas, para a aplicação em agricultura, desenvolver produtos com uma aceitação, melhor produtividade, redução de pragas e, além disso, para desenvolver vacinas para aplicação na área médica. Meu nome é Estevão Júlio Valburga Keglevich de Buzi. Eu sou formado em Ciências Biológicas, tenho licenciatura, já dou aula, estou aprendendo a dar aula já tem uns 28 anos. Dei aula desde das classes pré-escola até curso superior e atualmente eu trabalho numa organização de pesquisa, que é o Centro Científico Conhecer, e ainda dou aula no período noturno. Então, o que a gente faz lá? A gente faz pesquisa científica com plantas do cerrado. A gente tem também 2 revistas científicas que recebem artigos científicos de todo o Brasil e de outros países e que estão livres para qualquer um ler na internet esses artigos. Eu sou a Raina Chaves Teixeira, eu sou ecóloga e analista ambiental, graduada na primeira turma da UFG e atualmente eu trabalho com consultoria ambiental. Sou consultora ambiental na parte da flora e trabalho com licenciamentos, estudos, projetos, e de diversos empreendimentos para o licenciamento desses empreendimentos. Meu nome é Naomi, e o que difere as 3 profissões? Existe uma diferença de mercado e de atuação do ecólogo para os biólogos e hoje existe uma demanda de mercado para o biotecnólogo e não temos muitos profissionais formados na área. E dentro da biologia eu consigo utilizar alguns conhecimentos específicos e algumas ferramentas biotecnológicas para desenvolver um produto ou um processo biotecnológico economicamente aliado. E essa é a diferença, é a sua atuação. O biotecnólogo tem uma atuação diferente do biólogo e do ecólogo, tudo atendendo a diferentes mercados e área de atuação. Naomi, o biólogo, de forma geral, ele pode atuar em 300 áreas diferentes. Por exemplo, eu posso atuar dentro de um hospital, fazendo ultrassonografia, tomografia. Esse é um trabalho que o biólogo pode fazer, ele tem autorização para isso. Ele pode, quem é licenciado, pode dar aula. E o biólogo ele é muito forte também na questão da pesquisa científica, ele atua muito nessa área, tá certo? Consultoria ambiental, trabalhos relacionados ao meio ambiente, recuperação de áreas degradadas, reflorestamento de áreas, tá certo? Isso é trabalho do biólogo. Naomi, diferentemente dos biólogos, o ecólogo ele tem um foco mais direcionado na relação entre o meio ambiente, com os seus habitantes, os seres vivos que aqui habitam, Então essa é a diferença básica entre a biologia e a ecologia, porque a ecologia vai atuar no estudo dessa relação entre meio ambiente e ser vivo. E com a crescente preocupação que toda a população mundial vem tendo com o assunto, relacionado ao meio ambiente, que surgiu esse ramo da ecologia, que na verdade é um ramo da biologia, um foco da biologia direcionado para esses estudos dessa relação existente. Meu nome é Pedro. Como nós temos aqui entre os convidados 2 que estão dentro da área do agronegócio, eu queria saber qual a relação do trabalho de vocês com a produção de agrotóxicos e como funciona, e se tiver alguma coisa a ver, como funciona a produção e o uso desses agrotóxicos no plantio e no cultivo
de certas culturas? A biotecnologia utiliza-se de ferramentas, tá, para estudar genes, processos de como esse micro-organismo atua. Para quê? Para eu conseguir selecionar alguma linhagem mais eficaz para utilizar na agricultura em substituição aos fungicidas químicos, ou até mesmo eu posso, através de ferramentas de engenharia genética, estudar esses genes desse fungo em plantas. Eu posso desenvolver alguma planta transgênica, geneticamente modificada, que tenha naturalmente esses genes de resistência, ou simplesmente possam atuar como plataformas de produção, como se fosse uma biofábrica mesmo, para utilizar somente proteínas, extratos dessas plantas, para utilizar na agricultura em substituição aos agrotóxicos. Hoje o agronegócio responde pela maior parte do PIB do Brasil. Nós exportamos muitos produtos. Porém, existem outras formas de produção que não agridem o meio ambiente, que é a produção de alimentos da forma orgânica. Um alimento, para ser considerado orgânico, naquele local onde ele está sendo cultivado, já, se não me engano, há 5 anos, não pode ter sido usado nenhum tipo de agrotóxico ou adubo químico. Tá? E as plantas que ali também são colocadas, não pode ser combatido as suas pragas, suas doenças, usando agrotóxicos, de forma nenhuma. Tem formas naturais para se fazer o combate, usando outros tipos de produto. Acredito que existe sim esse caminho de se produzir usando o menos possível de agrotóxicos, para não contaminar o meio ambiente. E essa é uma responsabilidade dos biólogos de descobrir alternativas para esse tipo de produção. Bom, Pedro, eu como ecólogo, eu posso te dizer também de uma área que enfoca essa questão, que é a agroecologia, que ela propõe algumas medidas que podem minimizar esses impactos também gerados pelos agrotóxicos, como você bem colocou, né? Meu nome é Matheus. Eu gostaria de saber quais as principais áreas de atuações de um ecólogo. Bom, Matheus, o ecólogo, ele pode trabalhar tanto em empresas privadas como em públicas também, com os concursos que existem aí, em vários órgãos ambientais, que, por exemplo, o IBAMA, a SEMAR, a SEME, assim, vários outros, né? O ICMBio. E também o ecólogo, ele vai trabalhar nessas áreas em foco no meio ambiente, né? Elaborando projetos, diversos estudos, levantamentos em campo também, para tentar mitigar os impactos ambientais, né? Minimizando. Então, como ele tem essa visão interdisciplinar, né, do meio ambiente, ele vai poder atuar em várias áreas do conhecimento relacionadas ao meio ambiente, como a zoologia, a botânica, a fisiologia. Também tem as disciplinas ligadas ao meio químico e físico também, química ambiental e geral, além de disciplinas do meio físico como a geomorfologia, as ciências do solo, climatologia.
Então, são diversas áreas que o ecólogo vai poder atuar. Meu nome é Isabela e eu queria saber, se eu escolhesse um dos cursos de vocês, quais vantagens ela traria para mim? Isabela, o profissional formado em biotecnologia hoje, ele é muito requerido pelo mercado em diversas áreas, principalmente porque existe uma carência de profissionais que atuam nessa área. Você vai ter uma gama de opções e de áreas de atuação. Isabela, Ciências Biológicas vai te dar um leque de opções para você escolher em qual ramo desse que você vai poder atuar profissionalmente. A remuneração desse profissional, ela vai variar de 3 a 20 mil reais, tá? Depende de como você vai se colocar no mercado. Bom, Isabela, o que eu tenho para te falar é que a ecologia é uma área muito interessante, é uma área nova, que tem diversas áreas para você se especializar, né? Talvez no mestrado, no doutorado, várias especializações também na área. Então eu te garanto que é um curso bem bacana e que você vai gostar também. Meu nome é Lucas e a gente sabe que Goiás tem assim, um abrangente na agricultura. E para as profissões, para as suas respectivas profissões, qual seria a atuação para a gente em Goiás? Tem uma atuação para a gente em Goiás? A atuação do biotecnólogo, ele pode atuar desde uma indústria farmacêutica, alimentícia, na panificação, produção de vinho, cerveja, algum produto ou processo nessas áreas ou também ambiental. O mercado na área agrícola, ele prefere engenheiro agrônomo, tá certo? O biólogo também é solicitado, mas em bem menor demanda. O que acontece? O biólogo, ele costuma ser empreendedor. Agora, na área de produção vegetal, se você tiver uma propriedade rural, você consegue ganhar muito mais dinheiro ali, produzindo ali, do que trabalhando para os outros. Isso eu garanto para você. Na fase anterior ao mercado de trabalho, como a universidade prepara seus alunos para enfrentar a vida profissional? Conheça as características dos cursos e tire dúvidas com os coordenadores da UFG sobre qual carreira mais se parece com você. Confira! Meu nome é Edson José Benetti, eu sou formado em Ciências Biológicas na modalidade licenciatura. Eu me formei na Unesp de Bauru e posteriormente eu fiz mestrado na área de anatomia e na sequência eu fiz doutorado na área de anatomia dos animais domésticos e silvestres. Atualmente eu sou o coordenador do curso de Ciências Biológicas da modalidade bacharelado. Meu nome é Daniel Brito, eu sou biólogo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Ecologia também pela mesma instituição, doutor em Ecologia pela Federal de Minas Gerais e atualmente sou o coordenador do curso de graduação em Ecologia e Análise Ambiental aqui da UFG. Sou professor adjunto 3 da instituição e também coordeno o Laboratório de Ecologia Aplicada e Conservação. Meu nome é Everton, sou médico veterinário de formação, formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre e doutor em parasitologia veterinária. Sou atualmente professor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás e sou coordenador do curso de graduação em biotecnologia da universidade. O curso de Ciências Biológicas ele está dividido em duas modalidades, a licenciatura e o bacharelado. Basicamente, a distinção entre essas duas modalidades, licenciatura e bacharelado, é que o aluno da licenciatura ele possui disciplinas das áreas de pedagógicas e didáticas que o permite ministrar aulas no ensino fundamental e ensino médio, ou seja, é um curso voltado à formação de professores para o ciclo básico. Além
também dele poder atuar no ensino superior. E o aluno do bacharelado, ele tem uma diferenciação ao qual ele atua nas 3 grandes áreas das ciências biológicas, que é a biodiversidade e meio ambiente, a área de saúde e a área de biotecnologia e produção. O curso de Ecologia e Análise Ambiental é um curso relativamente recente na UFG, foi criado em 2009, né? E o interessante é que é um pioneirismo da universidade. Existem poucos cursos de graduação em Ecologia no Brasil, em torno de 10. Né? Então a UFG é pioneira nesse sentido e é uma resposta a uma demanda social bastante grande. Os problemas ambientais atuais são uma questão que a sociedade discute e a formação de um ecólogo, né, de um profissional capacitado para lidar com essas questões, vem crescendo nos últimos 20 anos. Né? Então, dentro desse cenário, né, desses 10 cursos mais ou menos que existem no país, metade deles é em instituições públicas, metade mais ou menos em instituições privadas. Isso representa um avanço bastante grande, uma oportunidade para um profissional novo entrar no mercado, né, e um empreendedorismo do ponto de vista da UFG em estar à frente, né, desse cenário de uma discussão social, na formação desse profissional que vai ajudar nessas questões importantes no dia a dia de hoje. O curso de biotecnologia também não é diferente, né? É um curso bastante novo, criado há pouco tempo. A Universidade Federal de Goiás formou apenas uma única turma esse ano, então é um curso realmente bastante novo. É um curso que surgiu também com a demanda, né, do cenário atual, de profissionais voltados para essa área de tecnologia, já que os profissionais que atuam na área de tecnologia, eles têm outras formações, geralmente são médicos veterinários, farmacêuticos, engenheiros agrônomos, né? Então se viu a necessidade da formação de um profissional com uma visão mais focada na biotecnologia, né? São poucos cursos em todo o país. O curso a biotecnologia tem várias vertentes, né? Você pode ter uma abordagem industrial, uma abordagem ambiental e também uma abordagem voltada para a área da saúde, e que é o que o IPTESP faz, né? O Instituto de Patologia Tropical faz essa vertente com mais foco, né? já que é a especialidade do Instituto. Mas os alunos também têm essa experiência também na área industrial e também na área ambiental. Então é um curso bastante amplo e bastante novo. Eu sou Naomi e eu queria saber qual a diferença de grade entre os 3 cursos. Em relação à composição da matriz curricular, existem disciplinas que são chamadas disciplinas do núcleo comum. Estas são vistas basicamente pelos 3 cursos. E existem disciplinas com enfoque no núcleo específico, aquilo que dará a especificidade ao profissional formado ou em licenciatura em biologia ou em bacharel em biologia, ainda da própria biotecnologia e da ecologia e análise ambiental. O curso de ecologia, né, ele tem um diferencial de ter essa vocação, né, de disciplinas mais direcionadas para a questão ambiental atual. Então, por exemplo, né, comparando com o curso de Ciências Biológicas, a gente não tem uma carga horária tão grande de disciplinas como, por exemplo, Fisiologia, Anatomia, que são características de terem um certo volume de carga horária dentro do curso de Ciências Biológicas. E a gente foca mais, então, em disciplinas ambientais. Então, é claro que a ecologia faz parte das ciências biológicas, mas um curso de biologia ele teria uma visão mais superficial, enquanto que no nosso curso o aluno já começa a ter uma visão mais aprofundada dentro da ciência da ecologia e das aplicações dela. A biotecnologia é a aplicação da tecnologia na biologia, né? O profissional vai estar, como eu falei no início, né? Ele está voltado com as questões de interesse de resolver problemas, então ele é instigado à criatividade,
né, de desenvolver um sistema ou um produto que venha a resolver uma lacuna, né, na sociedade. Então, com desenvolvimento de kits, desenvolvimento de vacinas, então esse é o espírito do profissional. Então isso é instigado desde o início da graduação. Então a grade curricular do aluno está muito voltado para questões de biologia molecular, tem uma carga muito grande de biologia molecular, de genômica, proteômica, envolve também questões como patentes, né, legislação relacionada à patente, no caso de desenvolvimento de um produto. Meu nome é Mintia Chan. Eu tenho uma dúvida de estágio. Estágio é obrigatório? Com relação aos estágios, nós temos o estágio que ele é chamado curricular obrigatório e curricular não obrigatório. E ele obedece à lei dos estágios, né? O estágio curricular obrigatório, ele faz parte da matriz curricular e ele conta como horas para integralização dessa matriz. Já o estágio curricular não obrigatório, o aluno é livre para escolher em qualquer área do conhecimento das ciências biológicas. Já no caso da modalidade licenciatura, o aluno ele faz estágio em escolas do ciclo básico. E também este aluno da licenciatura, ele também pode fazer o estágio curricular não obrigatório. A gente tem duas categorias de estágio, né, na UFG no curso de Ecologia e Análise Ambiental. A gente tem os estágios obrigatórios e os estágios não obrigatórios. Mas a localidade do estágio pode ser dentro da própria instituição, ou seja, existem laboratórios dos professores da universidade, do próprio departamento de ecologia, de outros departamentos, ele vai fazer o estágio dentro da universidade. Isso é o que a gente considera de estágio obrigatório, né, interno. E ele pode também realizar esse estágio com instituições parceiras. Os estágios não obrigatórios, isso depende do interesse do aluno, né? Se ele quiser realizar um estágio extra, ter uma experiência profissional além daquela que é o mínimo exigido pelo curso, ele pode fazer isso também é reconhecido e isso é o que a gente caracteriza como o estágio não obrigatório. No curso de biotecnologia não é diferente, né? Os alunos têm o estágio curricular obrigatório, isso é feito dentro de duas disciplinas, né? Existe uma disciplina chamada estágio curricular 1, depois estágio curricular 2. Existe um professor responsável por essa disciplina, onde acompanha o aluno. O estágio extracurricular, ele também é acompanhado com documentação, mas o aluno fica mais à vontade, procura um local, de repente conhece, né, tem a oportunidade de conhecer algum profissional da área, ele tem a oportunidade, então, de desenvolver algum trabalho extracurricular. Lucas, Daiane, Verônica e Isabela são estudantes de Ciências Biológicas. Eles participam do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, que aproxima alunos de licenciatura ao ambiente escolar, desde o início da formação acadêmica. Ele é uma alternativa, uma oportunidade, na verdade, os alunos de fato vivenciarem a escola. Então, os alunos eles acabam conhecendo de fato a profissão docente, não só com esse vínculo da universidade, mas dentro da educação básica. Eles são inseridos já nas escolas públicas. Então, eles têm a oportunidade de experienciar, de vivenciar, têm esse contato com os professores que atuam diretamente na educação básica. Eles têm a oportunidade de conhecer a realidade escolar, entenderem e compreenderem a importância da formação docente. Então, é um momento de que, de fato, o aluno ele é estimulado ao aperfeiçoamento da sua formação e ainda a própria valorização da sua profissão. Para participar do programa financiado pela CAPES, é preciso se inscrever e ser aprovado em edital. Uma vez selecionados, os estudantes passam a desenvolver atividades em escolas públicas e receber bolsa no valor de R$ 400. Mas é outro tipo de contrapartida que parece mais importar. No PIBID a gente vai ganhando muita segurança em relação a essas questões. A gente tem muita discussão sobre educação, sobre ciência, sobre história e filosofia da ciência, da biologia. E aí todas as coisas vão dando segurança, a gente vai adquirindo mais conhecimento, vai conseguindo falar melhor, pensar melhor sobre algumas questões, ver que a gente não sabe nada, que a gente precisa aprender muito mais. E aí acho que mudou mudou bastante. Essa questão de sala de aula,
o contato aqui com a escola, a gente vê que é muito importante. Tanto que os planos para o futuro já estão traçados, com a consciência bem desperta do que representa ser um professor. Quero muito fugir daquele tradicionalismo latente que a gente tem na escola e baseado no que Saviani, que é um pesquisador da educação, fala, que ele define o professor que é aquele que vai transformar o aluno de um conhecimento raso para um conhecimento elaborado e fazer com que esse aluno ele se torne uma pessoa autônoma sobre si mesmo. Eu pretendo ser esse professor, que vai possibilitar isso para cada aluno. Pelo menos é o que eu quero. O programa de hoje chega ao fim. Toda semana tem episódio novo, hein, pessoal? Acompanhe nosso canal no YouTube e conheça outras possibilidades para sua formação superior. Se informe!